organiza a pergunta, vocês que vão recolher as perguntas depois, né? Isso. Tá, eu acho que agora foi, ó. Boa noite a todas e a todos. Para quem me conhece, eu sou a Júlia, sou estudante de História aqui da UFJF, componho a atual gestão do Centro Acadêmico de História, hoje estou na coordenação geral da entidade e me sinto muito feliz, muito honrada de estar aqui com vocês para mediar a terceira atividade de uma série de atividades que planejamos e desenvolvemos para esse início do semestre letivo, né? Para aqueles e aquelas que não são da UFJF, o semestre letivo 2020.1 iniciou na nossa universidade no dia 21 de setembro, pela modalidade do ensino remoto emergencial, né, como várias universidades, vários companheiros e companheiras já estão nessa modalidade, e no próprio dia 21 de setembro a gente teve uma aula inaugural com a professora Cláudia Viscati, professora da casa, tivemos também uma mesa temática no dia 25/9, com 2 professores da casa também, o professor Fernando Perlato e o professor Odilon Caldeira Neto, e hoje vamos dar início à terceira atividade, uma conferência com o professor Marcos Napolitano, da USP, sobre o autoritarismo na construção da República Brasileira. Antes de apresentar o professor e passar a fala, né, quero agradecer em nome da gestão por estar aqui conosco, por ter aceitado o convite, conseguimos resolver tudo pelo e-mail mesmo. Esse momento que a gente está vivendo, a gente minimamente consegue utilizar essas plataformas, esses recursos tecnológicos, né, para nos se aproximar, trazer professores e pesquisadores de fora da nossa instituição para conversar conosco. E a gente já agradece de antemão, né, por ter aceitado o convite. O professor Marcos Napolitano é doutor e mestre em História Social pela USP, também é professor da instituição, professor titular de Brasil Independente, Brasil Republicano, e tem pesquisa com ênfase no regime militar e na história da cultura, né, com foco no estudo das relações entre história e o audiovisual. Antes de efetivamente passar a palavra, né, o professor vai ter em torno de 30 a 40 minutos de fala, depois a gente abre para as perguntas, convido a todas e a todos que estão nos assistindo para mandar as perguntas no chat. O Marco não está aqui na transmissão com a gente, mas ele vai ficar na mediação e vai trazer as perguntas para nós aqui da mesa. Bom, professor, tá aí com você, pode começar. Bom, boa tarde, quase boa noite para todos e todas. Gostaria muito de agradecer o convite, né, enfim, do Centro Acadêmico, mas sobretudo aí, também agradecer a presença aí da Júlia e do Marco. Fico muito honrado em poder conversar sobre um tema de história republicana, que é, enfim, a área que eu leciono lá na Universidade de São Paulo. Aliás, muita responsabilidade de falar para esse público, porque hoje a Universidade Federal de Juiz de Fora, enfim, tem grandes especialistas no tema do autoritarismo, né? Tem se tornado uma referência nacional no tema de história republicana, e aí também em torno da discussão sobre autoritarismo e ditaduras, né? Minha pesquisa, ela é direcionada muito mais para o regime militar, mas em função até dessa minha especialidade, eu tenho que enfrentar a questão do autoritarismo como problema conceitual, como problema historiográfico. Então, um pouco a partir dessa experiência que eu vou conversar com vocês, e depois, enfim, a gente pode responder as questões que eventualmente surgirem, né? Eu gostaria de começar falando, quer dizer, o tema é autoritarismo na construção do Brasil republicano, mas eu gostaria de começar insistindo na necessidade de uma reflexão conceitual, né? Porque a palavra autoritarismo, ela envolve ela tem toda uma história conceitual, e ela também remete a outros conceitos conectos, né? Totalitarismo, ditadura, enfim. E mesmo dentro enfim, do campo, que a gente pode nomear como autoritarismo, lembrando aí o verbete clássico do Mário Stopino, que está no Dicionário de Política do Norberto Bobbio, organizado pelo Norberto Bobbio, ele lembra que mesmo quando falamos em autoritarismo, nós temos que pensar pelo menos 3 grandes dimensões, né? A questão das personalidades autoritárias, né? A estrutura de poder, né? E a ideologia, né? É a partir dessas 3 instâncias que a gente deve pensar não só o conceito, mas também a própria história do autoritarismo, né? Vale lembrar que a palavra autoritarismo é uma palavra, né, como adjetivo autoritário e como substantivo autoritarismo, ela é uma palavra relativamente recente na história, ela surge em meados do século XIX, né? Ela, na verdade,
se fortaleceu à medida que a sua nêmesis, podemos dizer assim, né? Ou seja, o seu oposto, o liberalismo, também se consolidou ao longo da história. Né? Então, é um outro conceito que devemos sempre pensar quando discutimos autoritarismo, o liberalismo, portanto. Falar em oposição entre liberalismo e autoritarismo na história do Brasil, às vezes pode soar um pouco farsesca, né? Porque em muitos momentos ditos liberais da nossa história, nós tivemos praxes autoritárias, né? No nível do exercício do poder, né? Como bem já lembrou Vanderlei Guilherme dos Santos, né? E, portanto, de todo modo, acho que a gente não deve cair na tentação de ver autoritarismo em tudo, ver liberalismo em tudo, ver socialismo em tudo, ver comunismo em tudo. É preciso que a gente tenha rigor conceitual, porque o nosso trabalho aqui, como professores de história, pesquisadores de história, e, enfim, vocês como estudantes, né, é exatamente fazer um exercício, vamos dizer assim, de pensar especificidades, pensar limites, pensar usos e abusos dos conceitos. Então, eu queria só, antes de falar propriamente da questão histórica, historiográfica, lembrar que esse tema, né, exige um cuidado conceitual muito grande, não é? Porque senão, é uma perspectiva muito pessoal, podemos discutir na hora do debate, mas eu acho que o próprio uso político do conceito pode perder força. Se tudo é autoritário, nada é autoritário, né? Então, a gente tem que sempre tomar cuidado com esse uso, sobretudo em situação escolar, ou em situação de pesquisa, ou de formação acadêmica, né? Via de regra, não é? Via de regra, quando falamos em autoritarismo, né, há uma espécie de definição coringa, né, que permite a gente delimitar a palavra. Em primeiro lugar, uma considerável diminuição ou mesmo um fechamento de qualquer espaço de oposição política e social, assim, né? Esse é um primeiro aspecto de uma ordem autoritária, né? Uma perseguição a inimigos políticos, uma perseguição a opositores, e um fechamento do espaço de oposição. Alguns autores gostam de contrapor essa imagem ao conceito de totalitarismo, que sequer permite qualquer tipo de espaço de oposição, né? Então, alguns autores enfatizam que no autoritarismo ainda há algum espaço de oposição, mas ele está muito diminuído e, frequentemente, os atores de oposição são perseguidos, né? Outro aspecto importante é que há um grande fechamento, uma diminuição muito grande das instituições de representação e participação popular. Também é outro elemento definidor do autoritarismo, né? É claro que, às vezes, ordens ditas autoritárias também têm tem pouquíssimos espaços de efetiva participação popular, espaços institucionais, eu estou me referindo, né? Mas, em princípio, o autoritarismo, efetivamente, fecha esses espaços, né? E mesmo aquele espaço tradicional de representação política, que é o parlamento, frequentemente ele é tutelado, né, em uma ordem autoritária. Porque, sobretudo, as ordens autoritárias primam pela hipertrofia do poder executivo. Então, uma das marcas do liberalismo, que seria o equilíbrio entre os três poderes, nas ordens autoritárias, essa é uma das primeiras questões que são enfrentadas, né, pelos mandatários, ou seja, a hipertrofia do poder executivo e o controle dos outros poderes, ou a tutela sobre os outros poderes. Essa é uma outra marca também importante para entendermos o que é autoritarismo na política. E, frequentemente, as ordens autoritárias são ordens que preservam hierarquias sociais, né? Preservam hierarquias de mando, hierarquias de sistemas decisórios profundamente hierarquizados, né? Calcados no mando e na obediência, né?
Ou seja, é um tipo de exercício de poder pouco colegiado, pouco isonômico entre os poderes e com pouca ou nenhuma, né, efetiva participação popular e controle do processo político. Eventualmente, uma ordem autoritária pode ter mobilização popular, mas essa mobilização não significa que haja prestação de contas do governante em relação aos seus atos e tampouco efetiva participação das classes populares, ou, enfim, do cidadão em geral, né, na construção de agendas políticas. Então, só para a gente entender quando a gente fala de autoritarismo, nós estamos falando de tudo isso, essa definição mais genérica, né, que aparece na literatura. Um dado importante, portanto, é que esse modelo que eu acabei de definir, ele é um contraponto importante da doutrina e da tradição liberal. Então, o autoritarismo, via de regra, ele se contrapõe, né, às estruturas e às doutrinas liberais para, enfim, organizar a política. Em relação a um debate na literatura sobre se o autoritarismo pode ser aplicado em contextos ideológicos, sistemas ideológicos muito diferentes. A crítica liberal ao autoritarismo, que a gente pode ver em quase todos os jornais brasileiros, né, via de regra, qualifica como autoritário qualquer tipo de, por exemplo, governo populista, seja de esquerda ou de direita, qualquer tipo de governo que tem hipertrofia do poder executivo, seja de esquerda ou de direita, qualquer sistema político, né, sem levar em conta efetivamente os objetivos e a natureza da estrutura de poder, né. Isso é uma polêmica também, essa definição um tanto quanto genérica de autoritarismo aplicável à esquerda e à direita, como as falas liberais muitas vezes afirmam, né, tem aí seus problemas, né, porque é isso, é um abuso do conceito, sobretudo para você qualificar o seu inimigo político, né, seja ele à esquerda ou à direita. Os liberais têm essa perspectiva, e nós, no meio acadêmico, temos que tomar muito cuidado, porque é o mesmo problema do conceito de populismo, que a historiografia discutiu tanto, e vem discutindo tanto, né. Se você usa para tudo, ele não serve para nada, né. Se você usa populismo para explicar, né, México, Brasil, Argentina, dos grandes líderes aí do século XX, o que significa? São sistemas diferentes, são estilos diferentes, são estruturas de poder, inclusive, diferentes. Quer dizer, o fato de você ter um governante centralizador e carismático não seria o bastante para definir um sistema político ou definir uma ordem social. O mesmo caso, o autoritarismo. Se o governo da Venezuela é autoritário, se Putin é autoritário, se o governo da Hungria é autoritário, se o Brasil é autoritário, né, se o governo Bolsonaro é autoritário, então, vejam, efetivamente, dá para a gente usar essa imagem para unificar tantas situações políticas, tantos contextos políticos diferentes? Então, essa é uma pergunta que sempre o historiador deve se fazer, professor de história, historiador, né? Ou, se a pessoa quiser usar essa figura do autoritarismo para explicar os diversos contextos, a pergunta seguinte tem que ser: quais elementos autoritários definem um e outro regime, um regime conservador, né, e um regime, por exemplo, que aponta para alguma transformação das hierarquias sociais ou da estrutura social, né? Ainda que haja elementos autoritários, quais são? Quais efetivamente são? Como é que eles são mobilizados nesses discursos, seja à esquerda, seja à direita, né? Porque essa ideia muito genérica de autoritarismo, ela pode muito mais esfumaçar e desviar o foco, né, de outros aspectos dos sistemas políticos, né? E eu acho que o historiador não pode cair nesse generalismo, né? Bom, dito isso, né, um pouco apresentada aí o estado da arte mais teórico, né, a gente vai voltar a essa questão mais tarde, talvez, nas questões, nas perguntas. Vale lembrar que, via de regra, o conceito de autoritarismo na literatura do século XX é muito utilizado ao lado de um outro conceito importante, utilizado frequentemente para definir regimes de força, o que é o totalitarismo, né? A palavra totalitarismo é uma palavra ainda mais nova, né, do que o
o autoritarismo, ela surge no século XX, principalmente a partir, tem um uso positivo, né, na obra de Giovanni Gentili, que é um ideólogo do fascismo italiano, mas depois ela foi, né, sobretudo o substantivo, né, totalitarismo, né, foi utilizado como conceito para explicar os regimes de partido único, notadamente os regimes fascistas e a União Soviética, sobretudo no período stalinista. Então, a partir dos anos 50 e 60, houve um grande debate se autoritarismo e totalitarismo eram conceitos similares, quais as diferenças, quais as semelhanças. É claro que é um debate muito complexo, mas, via de regra, há uma certa convenção na literatura que diz autoritarismo, né, geralmente é um regime de forte controle social, com baixa mobilização popular, no qual não há uma ideologia única oficial e tampouco um regime de partido único. Ou seja, um regime muito mais de controle e de tutela sobre o espaço da política, né, mas que ainda mantém separação, por exemplo, público-privado, né. Já os regimes totalitários, né, seriam marcados pela supressão dessa fronteira entre público e privado, por um forte apelo à mobilização popular, né, em nome de uma ideologia oficial, de uma ideologia frequentemente chancelada e exercida e desenvolvida por um partido único, que organiza a sociedade, que é a ponte entre o Estado, o líder político, o ditador, e a sociedade, né, e que suprime essas fronteiras, né? Estado, partido, líderes e mobilização social, no modelo autoritário, seriam, vamos dizer, um todo, né? Também há problemas com essas definições muito gerais, mas só para vocês entenderem que muitas vezes se usa totalitário, muito mais nesse sentido que eu falei, em contraponto a regimes autoritários, que não necessariamente têm partido único, ideologia oficial de mobilização e tampouco estruturas de mobilização de massa. Bem, dito isso, eu queria passar para a parte que talvez mais nos interesse, que é autoritarismo na República Brasileira, né? Há uma discussão fortíssima na historiografia brasileira se, em primeiro lugar, se a gente pode nomear como liberal, né, uma república, ou mesmo nos seus momentos supostamente liberais, uma república que sempre se pautou pela exclusão social. Não só pela exclusão social, mas por um forte controle social, principalmente sobre as massas trabalhadoras. Então, que liberalismo é esse que fecha os espaços da política, né? Então, esse é o primeiro problema da gente, enfim, contrapor de maneira muito fácil, muito clara, autoritarismo e liberalismo, na nossa tradição específica. Então, nosso liberalismo, vamos dizer assim, seria pautado por muitas contradições, né, e, sobretudo, lembro aí novamente Vanderlei Guilherme dos Santos, né, por uma praxis autoritária, ou seja, uma estrutura supostamente liberal, calcada na divisão de poderes, nas liberdades civis, na igualdade jurídica formal, mas na prática uma estrutura bastante excludente e uma prática autoritária das lideranças políticas, né, tanto no controle do Estado quanto no controle social. Estou me referindo, obviamente, sobretudo à Primeira República, né? A nossa república, chamada também de república oligárquica, né? Ela foi, enfim, vivenciou um liberalismo muito peculiar, um liberalismo muito pautado mais numa defesa do federalismo e do constitucionalismo do que propriamente numa expansão vamos dizer assim, das liberdades, né, públicas, né? Podemos dizer assim. E tampouco, né, não houve movimento efetivo de incorporação, né, do cidadão como ator da política, né? A cidadania aqui sempre foi muito tutelada e da qual se exigiu passividade, né? Quando muito se manifestava no voto, e na Primeira República o voto era fraudado, né? Portanto, nem o voto podia ser efetivamente um termômetro de participação popular. No entanto, quando a gente fala em autoritarismo no Brasil, nós temos dois grandes momentos no século XX, né? A Era Vargas,
de 30 a 45, e, sobretudo, 37 a 45, chamado Estado Novo, e a ditadura militar, o regime militar, de 1964 a 85, né? Embora hoje tenhamos uma discussão sobre quando efetivamente o ciclo autoritário terminou, se 85, se 88, se 79, né? Depois podemos discutir isso também, eu tenho minhas hipóteses também sobre essa questão, mas de todo modo é inequívoco que nesse segundo momento, né, também o autoritarismo deu o tom das políticas de Estado, da estrutura de Estado. Então, esses dois momentos, quando falamos em autoritarismo, temos esses dois momentos. A historiografia também, sobretudo nos anos 80 do século XX, discutiu os elementos totalitários da Era Vargas. Então, no caso da Era Vargas, tem um complicador aí, né? Porque há autores reconhecidos, importantes, por exemplo, Alcir Lenharo, né? Que fez um estudo muito importante sobre o Estado Novo, sobre o imaginário da Era Vargas e principalmente do Estado Novo, sobre os elementos totalitários, né, da Era Vargas, principalmente do Estado Novo. Isso deu todo um debate a partir dos anos 90, né, e autores como Ângela de Castro Gomes, Maria Helena Capelato vão enfatizar mais o caráter autoritário desse Estado, né, e não vão chancelar, né, a ideia de um totalitarismo, embora houvesse simpatizantes, né, dos regimes totalitários nazifascistas no coração do Estado, né? E por que elas contra-argumentam que não é um regime totalitário? Porque, primeiro, é um regime que o corporativismo só valeu mesmo para o controle social dos sindicatos. Sequer o Estado, por exemplo, interferia no caso dos camponeses. Os camponeses, os trabalhadores do campo, ainda permaneceram submetidos ao poder privado dos coronéis, mesmo durante o Estado Novo, com todo aquele discurso, né, estatizante, né, que Vargas gostava de dizer, o discurso do paternalista em relação aos trabalhadores. Esse discurso e essas práticas não chegavam ao campo, e os trabalhadores rurais continuavam efetivamente sob poder privado. Por outro lado, também, o Estado Novo nunca não era caracterizado por um partido único, né? Havia a polêmica se havia uma ideologia oficial. Muitos autores dizem que não havia uma ideologia oficial, que havia um discurso patriótico, ufanista, né? E uma espécie de nacionalismo oficial, né? Portanto, também não seria suficiente para caracterizar um regime totalitário. E mesmo a mobilização de massas em torno de Vargas, né, não foi uma constante, né, desde 30. Na verdade, foi construída e se afirmou principalmente nos anos 40. Só ao final do regime, o que leva a Ângela de Castro Gomes, por exemplo, a discutir, né, o final do Estado Novo, momento autoritário, sem dúvida, mas como uma gênese de algo novo, que era o trabalhismo, baseado nessa mobilização das massas sob controle do Estado e em torno da liderança de Vargas. Mas já no momento em que Vargas perdia apoio das elites, né? Inclusive elites tradicionalmente autoritárias, né? Então, mesmo no Estado Novo, não há um consenso historiográfico, né? Eu diria que talvez a maior parte dos autores, não há dúvidas que foi uma ditadura, não é essa a questão, né? Não tem um negacionismo, né? Pode haver uma avaliação dos legados da era Vargas, né? Às vezes mais negativo, mais positivo, isso existe. Vargas ainda é uma esfinge, né, em certo sentido. É uma esfinge, e a memória de Vargas é algo muito complexo também, porque, apesar de ser ter sido um ditador que matou comunistas, perseguiu comunistas, né, ao final do seu governo, do seu primeiro governo, o Partido Comunista fez uma aliança tática com ele, né? E, em certo sentido, essa aliança salvou, vamos dizer assim, uma memória de Vargas, né? Reconstruiu uma memória de Vargas, né? E no segundo governo, o Partido Comunista
ao contrário, não tinha nenhuma proximidade com o governo Vargas, mas, dada a comoção popular depois do suicídio, 24 de agosto de 54, né, houve toda uma discussão também à esquerda, né, e um reconhecimento dessa presença popular, né, do varguismo, ou do getulismo, se a gente quiser, né, porque também os adjetivos têm sentidos diferentes. Então, veja, a era Vargas, inequivocadamente, uma ditadura, mas é uma ditadura que é discutida do ponto de vista historiográfico, né, enquanto autoritarismo ou totalitarismo. Elementos totalitários, elementos autoritários, né. Então, esse conceito está presente na análise, né, desse momento. E aí, claro, não se trata aqui a gente definir, eu tenho minhas leituras pessoais disso, eu me encaminho mais para o conceito de autoritarismo, mas não quer dizer que os argumentos dos historiadores que defendem que a primeira era Vargas, sobretudo o Estado Novo, contém um forte elemento totalitário, não quer dizer que eles estejam completamente equivocados. Há bons argumentos também. Então, aqui, sobretudo, tendo em vista que eu estou falando, acredito eu, principalmente para estudantes, você tem que conhecer as duas vertentes. Né? Não se trata de ficar discutindo, decidindo, né, fla-flu, né, qual está certo a priori. Conheçam as duas, conheçam os argumentos e depois vocês podem fazer suas sínteses pessoais. Em relação ao segundo momento, a ditadura militar, né, o regime militar, né, eu chamo de regime militar, né, não é civil-militar para mim, né, depois a gente pode discutir isso também. O golpe é civil-militar, mas a ditadura foi militar. Né. Eu acho que há mais consenso que foi um regime autoritário. Quer dizer, em que pese o terror de Estado, principalmente entre 1969 e 1976, 77, forte repressão e com elementos de terror de Estado, que é um conceito específico, tá? Que depois a gente pode discutir melhor, para além de toda a repressão oficial, havia práticas de terror de Estado, há um consenso que foi um regime autoritário. Não há na historiografia propriamente quem defenda que foi um regime totalitário, só para a gente ficar nesses dois conceitos mais famosos. O regime militar, ele basicamente se preocupou muito mais em controlar o Estado, em desmobilizar as massas, né, e reprimir a oposição, mantendo certos espaços, principalmente espaços meramente consultivos para grupos de oposição moderada. Então, não houve partido único, não havia propriamente uma ideologia. Na era Vargas ainda dá para se discutir se o trabalhismo é uma ideologia oficial, mobilizadora, né, se o personalismo de Getúlio Vargas pode ser considerado aí um elemento totalitário, culto à personalidade, mas no caso do regime militar, não. Foi uma ditadura, foi um regime autoritário, burocrático, né, como conceito famoso aí do Guilherme Odônico. Ou seja, muito mais uma tutela sobre o Estado e sobre o sistema político exercida por uma burocracia militar, pelas Forças Armadas. E mais ainda, pela auto-oficialidade desta burocracia. Né? E que fez todos os esforços para evitar exatamente o personalismo no exercício do poder. Inclusive, é uma hipótese que eu tenho, que os atos institucionais, os famosos atos institucionais, tiveram um papel importante no regime justamente para evitar o personalismo, para evitar a personalização do ditador. Né? Quer dizer, o reforço do poder executivo se dava muito mais pelo reforço do papel do poder executivo, sobretudo da presidência da República, no sistema político, né? Mas não da pessoa necessariamente que ocupava este cargo. Né? Então, o regime militar não foi caracterizado por um personalismo aí no exercício do poder. Houve lá uma tentativa de propaganda, de criação de um
presidente general ditador carismático na era Médici, não é? Mas eu acho que não foi suficiente para a gente falar em culto à personalidade, que é uma marca desses regimes ditos totalitários. Então, não havia propriamente um partido único, embora houvesse um bipartidarismo, né? Mas a relação do governo com a Arena, a Aliança Renovadora Nacional, que era o partido oficial, não dá para dizer que seria um modelo totalitário, porque houve momentos em que a própria Arena votava contra o governo, a crise de 68, inclusive, que vai dar no AI-5, em parte tem a ver com isso, né? O Costa e Silva não conseguiu ter controle sobre o partido do governo, né? Alguns, acho que 20 e poucos deputados da Arena votaram, né, contra a licença do deputado Márcio Moreira Alves e desencadeou toda a crise do AI-5, que na verdade tinha uma motivação estrutural outra, mas esse foi vamos dizer assim, a justificativa para os militares editarem o AI-5. Então, o regime militar, há um consenso que é um regime autoritário, um regime calcado no reforço do poder executivo, e dentro do poder executivo, da presidência da República, e a presidência da República tendo um caráter que a gente fala discricionário. O que significa isso? Significa que o presidente da República, portanto, um general 4 estrelas, que só poderia ser presidente da República se fosse general 4 estrelas, então, para os revisionistas de hoje que acham que não era um regime autoritário, né, começa aí o problema. Você só podia ser presidente se fosse um general 4 estrelas. Por que a gente fala discricionário? Porque essa pessoa, que na verdade é um posto, né, dentro da burocracia armada, ocupando outro posto no sistema político, que é a presidência da República, né, tinha um poder muito grande, mas não completamente ilimitado. Ele estava regido por uma norma autoritária, que eram os atos institucionais, que eram mais, apesar de serem infraconstitucionais, eles eram mais importantes que a Constituição, né, pelo menos durante de 64 até 78. Depois mudou, porque, enfim, depois não houve mais vigência de ato institucional, mas havia atos complementares, havia, enfim, toda uma legislação autoritária ainda forte, né, mesmo depois de 79. Então, são dois autoritarismos, sem dúvida, porém com características muito diferentes, né? Mas também com muita coisa em comum. Né? Muita coisa em comum. E é isso que a gente, às vezes, deixa de pensar. O nosso autoritarismo tem continuidades, né? Também isso serve para pensarmos hoje no nosso contexto político atual, obviamente, né? Que continuidades são essas? Em primeiro lugar, a função histórica do autoritarismo na República Brasileira. Acho que isso é um elemento muito importante que talvez nós tenhamos deixado de pensar nos nossos cursos de história, né? Por que, efetivamente, soluções autoritárias, seja na década de 30 e 40, seja nos anos 50, 60 e 70? Claro que, como elemento central, é o controle social. Isso é óbvio, né? Mas eu diria que tem algo mais, né? Normalmente, os nossos autoritarismos, nesses dois momentos, estão ligados a projetos de modernização capitalista, né? Os autores discutem muito, né, que discutiram, a partir da teoria da modernização, discutiram muito esse aspecto, a relação entre autoritarismo e modernização, conceito clássico de Florestan Fernandes, de autocracia burguesa, né, vem daí. Mas, de todo modo, isso que é importante. São dois momentos de modernização capitalista, né? A era Vargas, ela começa hesitante, mas ela tem uma discussão forte sobre o papel do Estado na economia. Não dá para a gente achar que em 30 já tem política industrializante no Brasil, não tem, mas lá no final dos anos 30, começo dos anos 40, aí sim o governo ensaia uma política industrializante, né, sob tutela estatal. Isso também vai existir no governo militar. Embora o primeiro governo militar, General Castelo Branco, esteja mais próximo em termos de política econômica do que a gente chama de liberalismo ortodoxo, vamos dizer,
caráter mais, ou seja, o controle muito mais da moeda, do crédito, do que propriamente uma política de intervenção estatal na economia. Mas o governo Castelo Branco realiza uma grande reforma administrativa, grande reforma fiscal, e ele prepara o Estado para ser um Estado interventor. Então, há também debates nesse sentido, embora sua política econômica esteja mais próxima de uma política ortodoxa de controle de crédito, salário, enfim, visando o controle da inflação. Já Costa e Silva, Médici e Geisel, em estilos diferentes, retomam aí o papel do Estado, né? Sobretudo Geisel, né? O papel do Estado na economia. É muito curioso, né? Lembro quando o então senador e eleito, né, presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, se despediu do Senado, ele disse que o governo dele iria acabar com a era Vargas. Olha que interessante. Porque ele via que havia o eco, né, do estatismo varguista, sobretudo no regime militar e principalmente no governo Geisel. Né? Então, essa é uma marca importante no autoritarismo. A segunda marca é a tutela sobre o Estado e sobre o sistema político. Ou seja, são regimes fortemente centralizadores e fortemente ancorados nos chamados anéis burocráticos do Estado. E são anéis, inclusive, que se fecham a qualquer tipo de controle político externo. Claro que há jogos de influência, né, há lobbies que vão atuar nesses anéis burocráticos, mas eles são organizados para terem uma certa autonomia decisória, sobretudo no planejamento econômico. Né? E em ambos um forte aparato técnico, são regimes tecnocratas, ao seu modo. Né? Vale só vocês olharem o quanto Vargas, por exemplo, criou de aparato burocrático na área da cultura, na área da economia, na área do planejamento. Né? E os militares também. Então, é outro traço, né? O reforço da burocracia federal, sobretudo, com capacidade de intervenção técnica, de tutela sobre o corpo social, sobre a economia. Né? Outra marca, mas é uma marca que muitas vezes você vai encontrar também nos momentos liberais, é o controle social à base de controle, à base de polícia, à base de vigilância policial. Mas isso, repito, vamos encontrar também em outros momentos, não propriamente autoritários enquanto estrutura na história do Brasil. Né? O DOPS, por exemplo, a Polícia Política, foi criada na Primeira República, em 1924, né? Logo depois da revolta tenentista de São Paulo. E se esmerou, particularmente, em reprimir a parte popular desta revolta. Então, a presença de uma forte marca policial é um elemento do totalitarismo, mas não basta para a gente caracterizar o autoritarismo. O autoritarismo está muito mais ligado à centralização do poder, na figura do presidente da República. A diferença é que em Vargas o presidencialismo se confunde com uma pessoa, e nos militares não. E forte aparato burocrático de tutela, planejamento e controle, né? E um aparato legal, isso acho que é um elemento que precisa ser pensado mais. Eu sei que tem muita gente agora ligada à história do direito, discutindo isso. O nosso autoritarismo tem bases legais muito fortes. Tem grandes juristas se dedicaram a organizar a nossa jurisprudência, vamos dizer assim, a nossa doutrina de jurisprudência autoritária. Né? Eu digo isso porque, às vezes, tem uma certa memória na área do direito, enfim, no conjunto do poder legislativo e de todo o aparato ligado a ele, de ser uma espécie de defensor da democracia. Né? Mas, quando a gente olha, né, para esses regimes autoritários, a gente vê a presença de um pensamento jurídico que não é menor, né? Não tinha aventureiro nesses regimes. Eram juristas reconhecidos, muitos ligados às universidades, com amplo conhecimento das leis, e que se dedicaram a pensar formas autoritárias de organização do Estado. Né? E aí com foco, principalmente,
na legislação infraconstitucional, né, a chamada doutrina do estado de exceção permanente, né, que vem de Carl Schmitt, por exemplo. Ou seja, você não precisa ter uma constituição para ter um estado autoritário interventor. Você tem mecanismos, brechas nas leis e leis infraconstitucionais que permitem isso. O próprio conceito de ato institucional, eu diria que vai por aí. E, por outro lado, o reforço do direito administrativo. Isso é uma outra tradição muito forte. Aliás, isso vem do Império, né? Antes de existir a própria palavra autoritário. A ideia de que o Estado se organiza a partir de uma capacidade administrativa de intervenção, e isso está ancorado num aparato legal, genericamente, quer dizer, tanto no direito constitucional, mas também no direito administrativo público. Essa é uma marca muito forte que perpassa esses dois momentos autoritários. Aliás, né, se vocês olharem para os juristas de 64, vocês vão ver os juristas de 37, né, juristas da Era Vargas. Francisco Campos, por exemplo. Ok? Então, eu acho que esse é um elemento importante. A gente, às vezes, pensa pouco o autoritarismo embutido num pensamento jurídico, né, que pensa o Estado como um Estado regulador, interventor. Claro que há uma outra área importante do direito, sobretudo aí ligado ao chamado constitucionalismo, que vai se opor, né, a essa tradição. Agora, aí tem uma contradição também, porque basta ter constitucionalismo para não ter autoritarismo? Né? É uma pergunta que eu já deixo para vocês aqui. Eu digo isso porque, assim, há uma memória liberal no Brasil que diz, bom, se tem Constituição, não tem autoritarismo. Se o regime é constitucional, ele não é uma ditadura. Né? Esse embate está lá no começo da Era Vargas, né? A Revolta Paulista de 32, ela vai se dar nessa perspectiva. Né? E é interessante, o debate em torno do AI-5 e do regime militar também passa por aí. Os próprios militares, eles não se viam como ditadores porque eles, não, temos Constituição. Como? Não há ditadura, há uma Constituição. Então veja que os próprios militares autoritários incorporaram essa memória liberal de que, bom, se tem Constituição, não tem ditadura. Quer dizer, há uma certa visão liberal, né, no Brasil de que, bom, se tem Constituição, o Estado é de direito. E se o Estado é de direito, é democracia. Né? A gente passou por crises políticas recentes que essas falas estavam todo dia na imprensa, né? Escondendo muitas vezes práticas golpistas. A questão efetivamente a Constituição, então, é suficiente? Claro que a Constituição é uma condição para você não ter ditadura, é óbvio, né? Isso não preciso dizer, né? Você precisa da Constituição, de uma Constituição para caracterizar uma democracia. Agora, além da Constituição, o que mais caracterizaria uma democracia e, sobretudo, evitaria, né, práticas autoritárias sociais, institucionais, enfim, e na estrutura de poder, né, que podem estar embutidas mesmo em regimes formalmente democráticos. Né? Então, esse é um ponto importante que a gente tem que discutir. Portanto, eu encerro por aqui para a gente ter tempo para conversar, mas o que eu queria sintetizar é isso. O autoritarismo pensado enquanto estrutura de poder, né, enquanto doutrina, né, está lá nos anos 30 e 40, nos anos 60 e 70. Né? Praxes autoritárias você vai encontrar ao longo da República. Né? E autoritarismo, né, normalmente se expressa como um regime ditatorial autoritário, né, mas que tem marcas diferentes. Né? Nem todas as ditaduras são iguais. Eu não estou nem falando em termos de se ela é mais boazinha ou menos boazinha, mata mais ou mata menos, não é isso. Mas estruturalmente falando, muitas vezes as ditaduras são diferentes. Objetivos são diferentes. Né? A relação entre polis e demos, vamos dizer assim, né? entre a estrutura política e a sociedade, né? A cidadania, ela também é diferente. Né? Mas, no entanto, a gente também encontra elementos de semelhança.
O que sintetiza efetivamente o autoritarismo é o reforço do poder executivo, né, a tutela sobre os outros poderes, o reforço de uma burocracia interventora, né. A burocracia tem em todos os países, inclusive países democráticos, mas a diferença é que nos regimes autoritários a burocracia não presta contas, ela tem muito mais autonomia para intervir, para tutelar, para organizar, né, as atividades da sociedade civil. E, via de regra, há, portanto, também um forte aparato de vigilância política, político-policial, né, e forte repressão a qualquer oposição. Muitas vezes suprimindo qualquer tipo de organização ou permitindo organizações, mas de maneira muito vigiada e muito reprimida, né? Então é isso. Acho que a gente podia ir para a conversa, para os debates, para as perguntas. Se ficou alguma coisa mais confusa, a gente esclarece. Obrigado. Obrigada, professor. A gente já teve vários comentários e várias perguntas. Vamos colocar uma a uma, porque vieram bastantes. A primeira que a gente vai colocar é do Marcelo Souza, e ele pergunta: a professora Lila Schwartz, em sua obra sobre o autoritarismo brasileiro, apresenta algumas raízes do autoritarismo brasileiro: escravidão, mandonismo, patrimonialismo, corrupção, desigualdade social, violência e intolerância. O professor Napolitano concorda com este diagnóstico? Acrescentaria ou retiraria alguma coisa? Olha, eu acho que, como raízes, sem dúvida, né? Sociedades desiguais, dificilmente você tem democracia. Tradição escravista, né, complicado. Agora, por exemplo, no sul dos Estados Unidos, você tem uma tradição elitista, tradição de mandonismo local muito forte, escravidão, né, teve escravidão, enfim, né, estruturante da sociedade, e você tem liberalismo, né? Não dá para dizer que há autoritarismo, no sentido estrito do termo, né? Inclusive. Então vejo que tem uma armadilha aí, né? Também a gente achar que a escravidão... Agora, eu acho que sim, como raiz, sim, mas eu acho que isso não é suficiente para caracterizar o conceito de autoritarismo. Eu sou um pouco mais estrito na definição, né? O mandonismo, claro, mas seria muito mais uma praxis autoritária o mandonismo, né? Na Primeira República, o mandonismo foi a base do liberalismo, né? Da estrutura liberal do regime. Então, eu acho que tem aí complicadores, né, da gente buscar essas raízes muito fundas, né, como um fator explicador, definidor do autoritarismo. Eu tendo a ser um pouco mais estrito, né. Agora, a desigualdade, o mandonismo, o clientelismo, corrupção, não sei, né, eu tenho dúvidas, porque a corrupção também vem muito com a democracia, né. Os Estados Unidos tem um grau de corrupção enorme e é uma democracia, você não tem modelo autoritário lá, né? Então eu já não sei se dá para deitar assim na corrupção uma raiz do autoritarismo, não sei. Eu acho que é um outro fenômeno isso. Pode se manifestar de maneira autoritária ou não, né? É uma mazela social, política, sem dúvida, mas não necessariamente está na base do autoritarismo. E outra coisa é violência, intolerância. Também você pode ter uma democracia intolerante, né? Tolerância está muito mais assentada na sociedade. Por exemplo, você tem Estados Unidos, modelo inequívoco. Ninguém vai dizer que os Estados Unidos é um regime autoritário, embora agora, na era Trump, os próprios americanos estejam em dúvida se a democracia deles é tão vigorosa, né? Se ela também não esconde práticas autoritárias. Agora, Estados Unidos, historicamente, país democrático, um forte grau de intolerância. Então, eu acho que, assim, tudo isso complica a realização plena da democracia. Isso eu concordo com a Lília, acho que... Mas talvez não seja suficiente para definir autoritarismo, no sentido estrito do termo, no sentido que eu tentei trabalhar aqui. Obrigada, professor. A próxima é do André Santana. É uma pergunta um pouco maior, aí ela vai ser dividida aí nos comentários.
Professor, muito bom você ter relembrado o verbete autoritarismo no dicionário político de Norberto Bobbio. Tem uma questão em relação a isso. Existe uma tendência epistemologicamente válida de construir tipos ideais weberianos na construção de também tipos específicos de autoritarismo, ou como você lembrou, o totalitarismo, e até mesmo colocaria o fascismo em si aqui. O meu ponto é, Lukács vai apresentar uma argumentação contra esses tipos ideais weberianos, refletindo sobre os problemas de ordem epistemológica em tratar os objetos em sua constituição conceitual. Afinal, quando capturamos um conceito, uma definição propriamente dita, acabamos por privilegiar um escopo ou uma narrativa em detrimento das próprias determinações e complexidades do ser social, que possui uma historicidade que lhe é própria. Não estaríamos aqui chegando a um limite de apreensão? Afinal, estamos justamente tentando captar tipos médios, exemplos ou formas ideais, ao invés de tentar entender as diversas formas de violência e endurecimento de regime que os próprios conceitos ocupam. Não, eu acho que é importante essa discussão, mas assim, o tipo ideal, ou o conceito, se a gente quiser, como tipo ideal, ele serve para fazer pergunta. O problema é quando vira modelo de resposta para tudo. Eu daria uma resposta, achei a pergunta muito bem elaborada, muito interessante, mas eu daria uma resposta até bastante simplificadora, no certo sentido. Eu acho que o conceito é válido, o populismo, eles existem, eles estão aí, os alunos, os pesquisadores têm que dominar. Sempre o conceito reduz a experiência histórica, não tem como, a experiência histórica, inclusive, ela precisa do conceito, senão ela não é pensável, porque é impossível você pensar em todas as possibilidades de uma experiência, de uma apreensão da experiência no tempo. Mas excesso de conceito na história tende a diminuir a complexidade da nossa experiência no tempo, da experiência de uma sociedade no tempo. Então, eu acho que os conceitos devem ser utilizados para colocar questões, fazer perguntas ao nosso objeto, né? Eles são muito bons para isso. Agora, se você pega, assim, populismo, e aí usa isso para explicar 5, 6, 7, 10 regimes diferentes em vários países do mundo, em várias épocas diferentes, tem um problema, né? Tem um problema aí. Se você pega autoritarismo e explica tudo, né? Em várias épocas diferentes, várias práticas elitistas de violência social, de violência política, né? Então, o que efetivamente pode ser colocado dentro do conceito, né? E quais variáveis novas? Por exemplo, a gente está vivendo hoje no Brasil um tipo de experiência político-social nova, que tem um debate muito grande, né? Você sabe, é fascismo, não é fascismo, né? É ditadura, não é ditadura, é autoritarismo, não é autoritarismo. Então, por quê? Porque quando surgem fenômenos novos, por exemplo, está vivendo hoje um fenômeno que recupera o carisma dos populistas, que tem um discurso fortemente liberal de destruição do Estado, um liberalismo radical, né, na destruição do Estado, mas, ao mesmo tempo, é um discurso que mantém o aparato policial do Estado como forma básica de controle social, que, em princípio, não bate, né? Ao mesmo tempo, formalmente é um regime liberal democrático, né? Então, a gente hoje, os conceitos hoje estão completamente aí escapando pelas mãos, né? Se a gente quiser usar o conceito rigorosamente para explicar o que nós estamos vivendo, né, essa experiência nova, né, não só no Brasil, mas em vários outros países, desse dito populismo de extrema-direita, né, que eu também não gosto desse conceito de populismo para explicar a extrema-direita, mas enfim, eu acho que realmente o conceito nesse sentido ele é limitado. Mas ele é necessário para colocar uma questão teórica, fazer uma pergunta ao objeto, lançar um problema. Isso eu acho ainda válido, apesar, né, dele limitar sempre a compreensão de experiências históricas, sobretudo em momentos abertos da história, né, em momentos que a política tradicional implode, o sistema político tradicional implode, que a sociedade tem mudanças que ainda não... os próprios sociólogos ainda não conseguiram entender direito, né, as dinâmicas. Então, enfim, é isso. Não sei se eu consegui dar conta da questão, mas acho isso. André, fala com a gente aí no chat, se deu certo. A próxima é da Maíra Bastos. Ela pergunta, professor, o senhor concorda que se houve um fim para a ditadura militar nas estruturas, não houve nas mentalidades?
Então, eu acho que, sem dúvida, há uma mentalidade autoritária muito disseminada na sociedade brasileira. Isso eu concordo plenamente, e aí nesse sentido também acho que é importante o trabalho da Lilia Schwartz, que tenta mapear isso na longa duração. Porque a gente fala em mentalidade, nós estamos falando em longa duração, né? Acho que sim. Mas eu me preocupo menos com as mentalidades. Eu acho que não houve o fim da ditadura, quer dizer, não houve não o fim da ditadura, não houve um aprofundamento da democracia. Porque a ditadura, como estrutura, eu acho que acabou, não tenho nenhuma questão quanto a isso. Mas eu acho que, assim, por outro lado, o desafio de construir uma democracia inclusiva não foi plenamente assumido pelas instituições. Eu sou um pouco... Né? Claro que aí você tem a mentalidade, né? Ou seja, aqueles valores estão disseminados nas várias classes sociais, na sociedade. Mas eu acho que tem uma coisa entre uma e outra que instituições, espaços institucionais importantes efetivamente não assumiram, né, uma tarefa de inclusão social e de, eu diria assim, radicalização da estrutura democrática, né? Nós temos ainda bolsões autoritários no Poder Judiciário, nas universidades, nas Forças Armadas, né, nas polícias. Por exemplo, uma área que sempre foi muito sensível, né, que foi estruturada modernamente pela ditadura militar, e não passou por um processo de adaptação para uma vida democrática, né? Ou se passou, foi de maneira muito tímida, as polícias, por exemplo, sobretudo as polícias militares, né? Há trabalhos muito interessantes feitos na área de ciências sociais, principalmente, que dizem, olha, o policial sempre aprendeu que a função dele é defender o Estado, não defender o cidadão, né? Então, hoje, essa mentalidade autoritária que eu vou defender a ordem social e o Estado ainda é muito presente, apesar de, formalmente, muitos gestores da polícia, muitos secretários, muitos até policiais tentarem desenvolver um discurso de direitos humanos dentro das suas corporações, mas que sofre uma resistência violenta. Falar em direitos humanos é defender bandido, né? E muita gente acredita nisso. Então, por exemplo, aí você tem uma mentalidade autoritária muito clara. Porque, agora, é claro, uma mentalidade autoritária que se alimenta da insegurança social, né? Então, a pessoa que é vítima de um assalto, ou de um crime, ou de um latrocínio, ela vai culpar, ela não vai pensar em ordem, em justiça social, ela vai achar que o Estado não protegeu, né? Então, hoje no Brasil, a gente tem, infelizmente, uma mentalidade autoritária que também encontra eco nessa insegurança social, na classe média principalmente, mas também de setores populares, né? Que tem até uma experiência mais direta com a violência e ainda sofre a violência policial cotidianamente. Então, eu acho que tem uma questão de mentalidade, sim, mas eu diria que tem uma questão institucional, né? Tem uma questão institucional, né? A gente fez muitos avanços institucionais, mas talvez alguns bolsões permaneceram presos a não só uma mentalidade, mas a um sistema mesmo interno, decisório, muito autoritário. E talvez isso alimente essa mentalidade, né, que você fala, autoritária, né? Porque se você tem uma ordem, claro, o ideal, aí falando em tipo ideal, o melhor dos mundos é quando você tem uma estrutura de poder democrática, instituições democráticas, que significa democracia interna também, né? E mentalidade democrática. Aí é fantástico, né? Aí é fantástico, aí é um mundo que eu gostaria de viver, né? Quando você tem democracia nesses três níveis. Agora, isso você encontra em pouquíssimos países do mundo. Não vamos ser também achar que é só no Brasil isso, né? Mas aqui eu acho que as instituições precisariam ser mais incisivas na defesa da democracia em muitos momentos. E eu não sei se elas são. Coisas do dia a dia mesmo, justiça criminal. Justiça criminal, por exemplo, né? Ela ainda tem restrições muito fortes se você não tem um bom advogado, se você não
E aí, como é que você fala em democracia se o cara que é pobre não consegue se fazer representar na justiça e fazer representar seus direitos? Você tem um problema aí, né? Sobretudo na justiça criminal. Na justiça civil também. Na criminal é mais complicado. Ou seja, se você... Exemplo, né? Se você rouba um dinheirão, seja por corrupção, ou então se você for um bandido de classe média alta, tiver uma boa advogada, não tiver flagrante, você não vai para cadeia. Né? Ou vai e volta e sai, fica em casa. Né? Agora, se você for pobre, roubar um pote de manteiga, né? E for pego em flagrante, você fica uns 2, 3 anos na cadeia. E acabou sua vida. Você está aí um exemplo de uma instituição que tem uma mentalidade autoritária que se materializa nessa visão elitista de mundo, né? E que, bom, se você... Né, é organizada para, né, manter ordem social. E isso é uma das marcas do autoritarismo. Acho que há muito esforço de muitos juristas no sentido de modernizar essas práticas, sem dúvida. Eu sei que há na área de direito um debate muito grande na modernização, na efetiva revisão, né, da cultura jurídica brasileira na direção da democracia. Acho que tenho acompanhado alguns debates muito interessantes, mas é uma área, por exemplo, que sensível, fundamental, né, que tem bolsões autoritários. Então, eu acho que entre mentalidade e estrutura, tem essas instituições. Universidade também. Universidade, nós fazemos um esforço muito grande de democracia interna, mas a gente sabe que não é fácil também, que é todo um aparato que a gente tem que rever, de inclusão, de paridade, enfim, inclusão social de alunos, né? A universidade muitas vezes não consegue forças armadas, quer dizer, quando eu falo instituições, eu não estou... Não é só uma ou outra instituição. Acho que há necessidade de uma revisão geral, um aprofundamento da democracia no nível institucional no Brasil muito forte. Obrigada, professor. A próxima é da Natiele Silva. Ela pergunta: professor, boa noite. O senhor mencionou sobre as divergências na historiografia quanto ao ano de que teria terminado a ditadura militar. Pode compartilhar conosco as suas hipóteses? E, se possível, comentar sobre as feridas abertas que a lei da anistia deixou e a relação destas com a Comissão Nacional da Verdade. São duas questões importantes. Bom, em relação à periodização, historiadores gostam de data. Eu gosto também de data, eu acho que não tem nenhum problema com data. Então, a gente sempre discute se essa data é mais adequada à explicação que a gente quer. Né? Há um debate acho que uma argumentação interessante, principalmente do professor Daniel Arão Reis, da UF, que falou, olha, não dá para dizer que acabou em 85, porque depois de 79 é uma outra coisa, já não é mais aquele regime autoritário que era, você tem uma autonomia parlamentar maior, direitos civis quase plenos, né, enfim, reforma, direitos políticos, né, já bastante ampliados, né, volta das eleições para governadores, uma certa liberdade partidária, embora os partidos comunistas estivessem proibidos. Então, o argumento dele é que, depois de 79, é um regime que combina elementos autoritários e liberais, né, também o governo Sarney vai ter uma forte presença de tutela do Exército, das Forças Armadas. Então, não dá para falar, enfim, ele acha que ou é 79 ou 88. É uma argumentação interessante. Eu ainda prefiro, sou um pouco mais convencional, eu acho que 85 foi o fim de um ciclo de governos militares. Apesar do governo Sarney ter uma tela das Forças Armadas muito forte, né, sem dúvida, já não há, as liberdades civis se ampliam, apesar de não haver ainda uma nova Constituição. Né. Por outro lado, apesar é inegável que a partir de 1979 o regime militar franqueou mais liberdades públicas, né? Mas ainda, por exemplo, partidos comunistas estavam proibidos. Na época das diretas já houve uma forte repressão, houve cerco militar do Congresso. Então imagina se o Congresso Nacional, por exemplo, aprovasse eleição direta para presidente naquele momento. Então não dá para falar em um regime também propriamente liberal. Né? Eu ainda prefiro manter 85, eu sou um pouco mais, talvez mais convencional nessa periodização. Mas eu acho que, por outro lado,
ele tem razão quando diz que só dá para falar plenamente em transição política em 88, né, com a nova Constituição. Encerra-se o período de transição política, efetivamente. Bom, em relação a feridas abertas pela anistia, eu não diria se as feridas são abertas, elas foram abertas pela lei, quer dizer, a lei simplesmente não curou as feridas, né? Já estavam abertas antes, né? E complicou uma coisa, né? Realmente a lei de anistia, ela, ao mesmo tempo que ela excluiu os chamados crimes de sangue da esquerda armada, ela anistiou os chamados crimes conexos dos agentes de Estado, ou seja, tortura, basicamente isso, tortura. Quais são os crimes conexos? Quer dizer, isso é importante. Além da repressão oficial, além de um aparato repressivo jurídico, policial, institucional, o regime militar entre 69 e, sobretudo, 76, mas, né, alguns falam um pouquinho depois, mas principalmente 76, foi marcado por um terror de Estado. O que é o terror de Estado? É quando o Estado usa de práticas ilegais, né, paramilitares, geralmente, para reprimir a oposição. E, basicamente, são 4 operações ilegais. Ilegais, inclusive, à luz da própria ditadura, à luz da legislação que havia à época. Sequestro, tortura, execução extrajudicial e ocultação de cadáver. Os agentes, esses crimes conexos, são 4 crimes conexos, na verdade, bastante, e que são tidos no direito internacional humanitário como crimes contra a humanidade. Não é assim, crime de guerra, não é, mais grave. Então, veja, não se discute a questão de... Você pode ter um aparato repressivo dentro do aparato legal, que você pode questionar a legitimidade, mas é dentro de um aparato legal. No caso, é um pouco mais grave, porque foi um aparato paralelo ao aparato legal. Por que paralelo? Porque é isso, sequestrava as pessoas. A polícia entrava à noite na casa de alguém e sequestrava o sujeito. Mas ele era criminoso, né? Sabe? Hoje tem muito essa memória, né? Mas né, quem não deve não teme. Mais ou menos, né? Não é assim. Você pode ter cometido o pior crime do mundo, você não pode ser sequestrado pelo Estado. Segundo, tortura. Sobretudo na fase interrogatória. Isso é crime de guerra, né? Para começar. Você pode estar em guerra, inclusive, mas é crime de guerra. Execução extrajudicial. Né? O que é execução extrajudicial? É quando quem prende, né, dentro de uma cadeia de comando, obviamente, também mata. Porque, geralmente, quando há pena de morte legalizada em algum país, você tem um processo legal. O sujeito é preso, tem direito à defesa, tem julgamento, e, se for culpado, vai para a pena de morte. Quando se fala em execução extrajudicial, não acontece nada disso. Então, é crime também. É o agente, né, que prendeu, o agente que está tutelando, geralmente, o prisioneiro, recebe ordem para matar, sem julgamento, sem nada. E, finalmente, há outro crime, ocultação de cadáver, famosos desaparecidos políticos. A figura das ditaduras latino-americanas, né? No Brasil, inclusive. Também é crime, né? Então, a lei de anistia não resolveu nada disso, e anistiou esses crimes. E aí, essa ferida, sem dúvida, ficou aberta, né? E houve uma chancela para houve uma negociação parlamentar que deixou de fora os movimentos sociais pela anistia, já tem aí uma tensão. Essa questão realmente ficou em aberto, né? E vai estourar lá, quer dizer, lá nos anos, né, no 2007, quando tem o terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos, que assume essa questão, né, da memória e do dever de memória, né, como uma forma de reparação dessas feridas abertas, né. O problema é que tinha se passado muitos anos depois do fim do regime, o fim do regime foi pactuado, a condição, né, houve um pacto entre setores liberais moderados e as Forças Armadas para não haver nenhum tipo de punição, houve um pacto político, que, claro, foi chancelado pelos familiares, pelos movimentos de direitos humanos, pela esquerda, houve um pacto, né? Mesmo aqueles que criticavam a ditadura, pactuaram para que não houvesse nenhum tipo de investigação, né?
Então, isso enfraqueceu também, né, todo o processo legal posterior. Pouquíssimos procuradores ainda hoje querem mexer na questão. Né? E vem a Comissão Nacional da Verdade. Por que ela vem tão tardiamente? Porque é um problema de direito internacional. Não é só problema de ordem moral, política, é problema de direito internacional. O Estado brasileiro não tinha um relatório oficial sobre a ditadura, sobre as violências de Estado. Isso começou a causar muitos constrangimentos nos fóruns internacionais de direito. O famoso julgamento aí na Comissão Internacional de Direitos Humanos, né, 2010, né, que condenou o Brasil, né, enfim, em função do desaparecido do Araguaia, né, e que não encontrou eco no nosso sistema jurídico. Mas, ao mesmo tempo, precisava de um relatório oficial, né, de um relatório de Estado. Porque, se vocês forem olhar o que é o relatório, por que é tão importante um relatório oficial que fale das violências de Estado? Porque é um relatório de ordem jurídica, organiza as reparações, né? Já havia uma lei de reparação em 95, mas ela não estava amparada num relatório oficial. Ou seja, você está aqui no relatório como um dos perseguidos, portanto, você vai ser reparado. Não havia isso, né? Não havia uma investigação oficial. Isso começou a causar muitos constrangimentos. O que havia no Brasil eram investigações extraoficiais. A mais famosa, o Brasil Nunca Mais, que é da Comissão de Justiça e Paz de São Paulo, mas não é um relatório oficial. Os vários relatórios de comissões de desaparecidos e grupos de tortura nunca mais, direitos humanos, são vários, né? Muitas vezes amparados por assembleias legislativas locais, que não era um relatório oficial de Estado. Então, a Comissão Nacional da Verdade é uma comissão de Estado, né? Mas que não tinha força jurídica para reverter a lei de anistia, porque foi, inclusive, em 2010, foi julgada constitucional. Houve um famoso julgamento, e essa lei foi chancelada pelo Supremo Tribunal Federal como uma lei constitucional. Então, isso travou muito a justiça. Recentemente, ocorreu uma coisa interessante, que o próprio STF, o próprio STJ reconheceu que, aí no caso foi o STJ, reconheceu que a lei de anistia não vale para a justiça civil. Isso é uma brecha interessante, né? Porque, como o Estado teve que dar muita reparação pecuniária para os perseguidos, o que acontece? O Estado pode agora processar os agentes acusados de tortura, né, na justiça civil, não na justiça criminal, transferindo para eles a reparação para o Estado. São coisas, né, 400 mil reais, 500 mil reais. Então, tem aí uma mexida interessante aí que aconteceu, né, que foi uma nova estratégia jurídica para ver essa questão das punições, mas não na esfera criminal. A Comissão Nacional da Verdade, eu acho que ela fez uma investigação importante, ela inclusive pautou novos temas para a historiografia, ela gerou uma documentação gigantesca que historiadores vão poder trabalhar pelos próximos anos. Agora, tem esse limite de não poder, propriamente, não ter um poder de punição, né, aos acusados de violências, né, contra os direitos humanos. Por outro lado, ela aguçou a extrema-direita, né, isso é inegável. A extrema-direita se reorganizou, né, muito em função também dos resultados da CNV. Então, eu diria que o ambiente político do Brasil também, não tem nada a ver diretamente com a CNV, que estava fazendo seu trabalho, mas a extrema-direita se aproveitou também para se reorganizar e, inclusive, começar a disseminar o negacionismo histórico. Eu diria que foi a partir daí que houve uma articulação importante. Desculpe me estender, mas fica uma pergunta bem difícil. Não, que isso. A próxima é do Edson Menezes. Ele pergunta: professor, o autoritarismo e suas reflexões em nossa construção de república, podemos dizer que é um causador do aumento de desigualdades? Eu acho que sim, sem dúvida. Principalmente quando ele está associado ao elitismo, porque é uma marca muito forte da estrutura social brasileira, né? O elitismo, né?
A ideia de que se você vem de baixo, você tem menos direitos. Há um elitismo cultural, institucional, social, um pouco diferente das sociedades liberais, que cultuam, por exemplo, a riqueza, mas é uma riqueza do indivíduo, né? É muito comum nos Estados Unidos essa figura, que eu acho chatésima, que aparece em vários filmes, o loser, né? Winner, loser, né? O mundo dos ganhadores e perdedores. Mas lá é um pouco diferente, porque o culto da riqueza é o indivíduo vencedor. Nas estruturas autoritárias, né, na mentalidade autoritária, é um pouco mais complicado, porque você tem a marca de origem ainda mantida, né? Então você tem, mesmo que você tenha algum dinheiro, dificilmente você vai conseguir ter certas legitimidades, né, vamos dizer assim, sociais. Por outro lado, há essa visão de que se você vem das classes populares, você tem menos direitos, né? Isso, sem dúvida, está associado ao autoritarismo brasileiro. E, nesse sentido, ele alimenta a desigualdade, né? A mentalidade autoritária no Brasil frequentemente se manifesta em momentos de forte pressão social dos de baixo por mais direitos. Isso é uma marca da nossa história. Foi assim em 64, né? 63, 64. Foi assim em 2013, 14, 15. Né? Foi assim, uma reação contra a demanda de direito dos de baixo, principalmente para os setores da classe média, né? Então, isso é curioso, né? Quando você tem demandas fortes, você tem reações que combinam autoritarismo doutrinário com um elitismo que muitas vezes, em princípio, é manifestado por liberais, mas que se tornam autoritários, ou defendem soluções golpistas, mesmo sendo liberais, em princípio. É o que o cientista político Décio Sais chamou de autoritarismo de crise, né? Ou seja, eu sou liberal, não, liberdades públicas, voto, rodízio de poder, mas se ameaçarem minha propriedade, golpe de Estado e ditadura. Aí tudo bem. Depois a gente volta aos trilhos. O discurso de 64 é muito esse. Então, eu acho que tem razão. Nem todo elitismo necessariamente vem com marca autoritária, mas no Brasil, particularmente, eu acho que na América Latina, talvez, né, o elitismo social e o autoritarismo andam de mão dadas. Beleza, a próxima é da Marcela. Professor, ao comentar sobre o uso de elementos democráticos, como se escorar na existência da Constituição ou do trabalho de outros poderes da República para sustentar políticas e ações autoritárias, traz à tona uma reflexão sobre o nosso atual momento da República. É possível traçarmos uma analogia com as ações do governo Bolsonaro e uma política autoritária até aqui? E dentro da possível atuação do historiador, como você vê a evolução da nossa República nos próximos anos? Bom, fazer previsão, né, é sempre difícil, né? Tem uma piada, né, que circula aí, que, assim, os historiadores erram para o passado e os economistas erram para o futuro, né? Então, vou entrar um pouco nessa área. Acho que, primeira parte, há elementos autoritários no governo Bolsonaro, sem dúvida, há uma cultura autoritária muito forte. Não sei se eu não classificaria como uma estrutura autoritária, no sentido clássico do termo. Eu tomaria um certo cuidado. Há uma cultura, portanto, há uma cultura autoritária, há uma praxis autoritária que, por hora, né, habita um regime formal liberal democrático, vamos dizer assim. Ainda há um contrapeso importante, sobretudo hoje no Supremo Tribunal Federal, o que explica por que os bolsonaristas detestam o STF também, né? Não pelos seus defeitos, mas pelas suas virtudes, né, provavelmente, porque é um contrapeso, né, constitucional, né? Agora, é um autoritarismo muito sui generis, né? Porque é isso, é um autoritarismo Porque, veja, historicamente, o autoritarismo trabalha com a ideia do reforço do poder presidencial, da autoridade presidencial, do cargo do presidente da República, e, ao mesmo tempo, estruturas de Estado interventoras. Né, se a gente for classificar
a praxis autoritária, vamos dizer assim, ou a cultura autoritária que existe hoje, né, entre os mandatários aí sobretudo para o executivo, você tem uma combinação de destruição da capacidade regulatória do Estado, e aí vem um certo liberalismo, né, de carona, né, e uma destruição da própria burocracia, em certo sentido. A única parte que tem um discurso de reforço é exatamente o caráter policialesco do Estado. Então, é peculiar, né, vamos dizer assim. Vamos pensar política cultural, por exemplo. Tanto a era Vargas quanto a ditadura militar tiveram políticas culturais muito fortes. Pode questionar, a gente pode discordar, a gente pode problematizar os objetivos dessas políticas, mas elas existiram. Elas reforçaram a capacidade do Estado de ser um regulador e um estimulador, em alguns momentos, até do mercado cultural. Hoje é o contrário, né? Por favor. Na educação, uma marca do autoritarismo varguista é a criação do Ministério da Educação. Era uma preocupação central. E hoje é exatamente a destruição da capacidade do Estado federal brasileiro de regular a educação. Então, eu acho que é um autoritarismo muito estranho, por isso que eu digo, é um fenômeno novo, que tem um discurso de quem manda sou eu, né, isso existe, mas muito pouco amparado em uma burocracia eficaz. Podemos discordar, né, do sentido das ações, né, mas os autoritarismos do passado reconstruíram, reforçaram burocracias técnicas. Hoje é o contrário. Hoje o governo bate cabeça em áreas fundamentais, né? Não tem política, né? O que existe é uma destruição da capacidade de intervenção do Estado para o bem e para o mal, né? Para o mal não, para o controle social, para a repressão está lá, né? Mas na área de ecologia, mesmo de economia, eu diria, né? Planejamento, educação, né? Políticas públicas em geral, né? É um governo que não sei nem se dá para falar em autoritário, porque ele é ineficaz, né, nesse sentido. Um governo que, na verdade, está abrindo espaço para uma espécie de ditadura do mercado, aí sim. No fundo, esconde um projeto de destruição da capacidade de geração de políticas públicas no Brasil. Isso é muito grave, né? Isso é preocupante, muito grave. Tanto quanto políticas públicas impositivas e unívocas, né, das ditaduras, né? Porque aí você fica refém do mercado, das grandes corporações. Né? Então, é estranho. Acho que, não sei, ao mesmo tempo, é um governo que foi eleito, sinto muito dizer, tem boa chance de ser reeleito nesse momento, até porque as oposições completamente desorganizadas, né? Seja oposição liberal, seja oposição mais à esquerda, completamente fragmentadas, desorganizadas, sem nenhuma liderança capaz de articular, com contradições, né, próprias que não conseguem ser resolvidas, né, com uma dificuldade muito grande de chegar no eleitor, em agendas que interessam, né, então, interessam as maiorias que decidem, por mais importantes que sejam. Então, é um quadro bem difícil, né, um quadro bem complicado, né. Tem um amparo internacional grande, não sei como é que vai ser aí se Donald Trump perder a eleição, né? Perde um pé importante essa extrema-direita internacional, mas não dá para dizer que o jogo está jogado, não. Acho que nos próximos anos tudo pode acontecer, né? Eu diria, hoje, eu diria que a chance do bolsonarismo ficar no poder pelo voto é grande, o que exige uma reflexão sobre a estrutura social brasileira, né? Eu diria que tem uma dificuldade muito grande tanto do discurso liberal quanto do discurso, né, inclusivo, democrata, mais radical, vamos dizer assim, em conversar com as massas. E isso está se refletindo nessa perspectiva de reeleição do Bolsonaro. Não quero defender ninguém, mas eu tenho que fazer análise. Foi perguntado, né? Bom, o Edson pergunta novamente, ó.
Com relação a esse nosso atual governo, como podemos chamar os atos de ser autoritários com os seus e ser aberto para com os Estados Unidos? Onde situa-se, nesse caso, o espírito de Estado e nação forte, contrário aos discursos autoritários de fora? Não, mas é isso que eu estava dizendo, é uma coisa muito esquisita, né, para usar uma palavra bem popular, né? É esquisito, é híbrido, né? Eu acho que é um governo no fundo, muito fraco, né? Bom, há uma certa teoria, um campo da filosofia política que diz que governos autoritários são fracos, né? Isso é muito tradicional, né? Quando você precisa criar estruturas repressivas muito fortes, você não tem legitimidade. E você não confia na legitimidade que tem. Também tem isso. Então, no fundo, acho que há uma... E assim, é engraçado, porque também é um governo que, mesmo do ponto de vista interno, é um governo que tem muita dificuldade, inclusive, de negociar com o Congresso, de impor sua agenda. Então, é autoritário, mas, ao mesmo tempo, também é mais um discurso autoritário, um discurso da ordem, né? Mas que, às vezes, encontra pouco eco nas próprias instituições internas. O governo tem tido derrotas importantes. Então, é uma situação muito paradoxal, porque a figura do Bolsonaro tem uma reserva, né, eleitoral muito grande, mas ele tem derrotas políticas no sistema muito grande. E ele vive um pouco desse discurso, né? Em certo sentido, essa extrema-direita se apropriou daquele clichê de esquerda, né, o sistema, que era um clichê de esquerda. Tudo era sistema. Então, hoje é a extrema-direita que diz, nós somos contra o sistema. Isso é muito sedutor, né? Sobretudo para o cidadão que está ressentido, que está sem dinheiro, que está com medo da violência urbana, ou então da violência, enfim, social. Esse tipo de cidadão que se sente atomizado e que tem já uma mentalidade conservadora, patriarcal, né? Ele apoia esse tipo de discurso. Mas quando você vai avaliar politicamente, no fundo, esse autoritarismo interno também é muito cheio de problemas, né? No sentido de não conseguir se fazer valer por nenhum meio, nem pela força, nem pela negociação. Né? Bom, ainda bem, né? No certo sentido. Isso é bom. Né? Agora, do ponto de vista externo, eu acho que o Brasil, bom, aí eu acho que é uma articulação também mais forte, né? E eu diria que foi um trabalho político, ideológico, muito bem feito pela extrema-direita norte-americana, em vários países, né, que, inclusive, reconstruindo ambientes políticos, estimulando governos pró-americanos, né, supostamente fortes, patriotas, mas que, no fundo, são governos que não têm o mínimo filtro para as políticas impostas, né, pelos interesses corporativos norte-americanos. Portanto, nesse sentido, são governos muito fracos. O Itamaraty hoje, por exemplo. Né? Sempre tivemos uma tradição de diplomatas moderados, que não eram diplomatas de confronto, mas muito hábeis, né, em negociar espaços, né, possíveis para um país periférico. Isso nós não temos mais hoje. Há uma desconstrução da política externa brasileira também. O Estado brasileiro hoje, ele reverbera o que sai lá do Departamento de Estado, e pior, da extrema-direita americana, não é nem do Departamento de Estado, é da extrema-direita. Bom, a próxima é do Marcelo Souza, novamente. O professor Napolitano apresenta o tema do totalitarismo de forma estrita. Como avaliar os discursos autoritários atuais, como o da extrema-direita? Eu acho que, assim, são discursos autoritários. Isso é uma extrema-direita autoritária. E é uma extrema-direita que, num certo sentido, incorpora aquele imaginário liberal da Guerra Fria. Essa é a dificuldade de entender. Eles recuperam um imaginário que, na verdade, é liberal, que é o chamado antitotalitarismo, que alimentou o golpe de 64, inclusive. Né? É uma direita liberal que... Então, mas no nível do imaginário, essa extrema-direita atual incorpora o antitotalitarismo, tudo é totalitarismo, né? Classificam qualquer tipo de política pública como política totalitária. Então, cota, né? Enfim, promoção de direitos das mulheres, direitos de trabalho, tudo é totalitarismo.
Então, é uma caricatura daquele discurso liberal antitotalitário da Guerra Fria, né? Que se articula a uma mentalidade autoritária da extrema-direita, porque nem toda extrema-direita é totalitária, né? Historicamente não foi assim também, né? Mas toda extrema-direita é autoritária. Nem toda direita é autoritária, né? Há uma direita liberal. No Brasil, pouco, né? Mas existe. Então, é uma junção um tanto quanto estranha. Por isso que a sua pergunta expressa um pouco esse paradoxo, né? Mas isso não é totalitarismo? Não. É um imaginário da Guerra Fria completamente sem lugar, uma caricatura, né? Muito eficaz para mobilizar as pessoas, principalmente a partir de um certo fundamentalismo religioso, né? Supostamente ameaçado pelo Estado, né? E, ao mesmo tempo, que se combina com um individualismo extremo, ultraconservador, que reivindica o liberalismo. Os Estados Unidos tem um pouco essa configuração, né? Uma extrema-direita que não é totalitária. A extrema-direita americana exatamente é contra o Estado, né? A extrema-direita americana defende o cidadão se armar para matar o vizinho, se o vizinho ameaçar, ou se eu achar que ele me ameaça, né? Direito a ser intolerante. A extrema-direita dos Estados Unidos, né, por uma série de configurações, é uma extrema-direita muito mais que incorporou uma certa caricatura do liberalismo, do individualismo, e diferente da extrema-direita europeia, que é mais nacionalista, mais estatista, vamos dizer assim. Tá? Acho que aí tem duas extremas-direitas importantes, que são diferentes. Eu acho que no Brasil está mais próximo dessa, por isso que dá essa confusão, né? Ela é antiestatista de extrema-direita e, ao mesmo tempo, intolerante, com racismos, com elitismos sociais que são nossos, né? Que não são comparáveis também a nenhum outro país, que vem daí da escravidão, do estamento, da tradição estamental da sociedade brasileira, né? Da dificuldade de estabelecer de uma consciência do indivíduo que tem direitos, né? Isso é muito difícil, né? Historicamente no Brasil, não há uma tradição histórica nesse sentido. Bom, o Lucas Ferreira está perguntando, professor, poderia comentar um pouco sobre a censura nos dois regimes autoritários, sobretudo a censura sobre a criação e circulação literária? Eu acho que houve censura nos dois regimes, né? Tanto Estado Novo, sobretudo, e na ditadura, apesar de assim, censura não foi exclusiva desses regimes. Censura prévia no Brasil só acabou em 1988, e ela havia antes mesmo em regime, a República de 46, que foi uma experiência democrática interessante no Brasil, né? Até então inovadora, né? Em termos de inclusão pelo voto do trabalhador, do operário, sobretudo. Tinha censura, né? Censura policial, feita por policiais, sobre a cultura. Então, só que as ditaduras, claro, elas abusam, elas hipertrofiam a censura, né? E canalizam para a questão da censura política. No Estado Novo, a censura era feita pelo DIP, pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, no regime militar, pela Polícia Federal ou pelos serviços de censura locais, que depois foram unificados na Polícia Federal, na divisão de censura a diversões públicas. Há uma diferença importante. O regime militar, por exemplo, na área da imprensa, tomou mais cuidado em fazer censura prévia. No Vargas, não. No Vargas chegou a expropriar jornais, né? Enfim. Havia uma relação mais complicada com os donos de jornais na época do regime militar, porque, obviamente, todos os jornais apoiaram o golpe. Então, era complicado você estabelecer uma censura a jornais. Né? Mas houve. Só que muitas vezes era feita por pressão, que saía do Ministério da Justiça, que chegava lá no censor que estava lá nas redações, né? Enquanto que para música, teatro, era uma censura estruturada burocraticamente, né? As pessoas tinham que mandar a obra, tinha todo formulários
pareceres, né? Então, até era muito mais regulado burocraticamente. Então, no caso do DIP, também havia uma censura, não só uma censura, mas uma canalização também para um discurso de adesão ao Estado, né, novo e a Vargas. No regime militar era mais uma censura negativa, não pode falar de tal coisa. Também outra diferença importante. Em relação à literatura, ambos censuraram, e acho que Estado Novo censurou mais ainda, porque a literatura nos anos 30 tinha um papel mais importante na conformação das elites. Então, houve muito mais censura literária, sobretudo a partir de 37. Né? No Estado, no regime militar, houve censura literária, mas eles estavam mais preocupados com a cultura de massa, com as chamadas artes de espetáculo. Tinham mais importância nesse momento e fortemente ocupadas por setores artistas de esquerda, né, opositores. Bom, a Gabriele Santana está perguntando. Olá, professor, boa noite. O senhor pode indicar alguns livros que debatam essa questão de autoritarismo e totalitarismo? Livros, bom, aí teria que ver o nome certinho, referência, mas há autores importantes. No caso do totalitarismo, o livro central é da Hannah Arendt, As Origens do Totalitarismo, é um livro fundamental, né? É marcante, enfim, é um livro importante. Há uma crítica de esquerda ao totalitarismo muito forte, deu muita polêmica, mas foi um autor muito importante, hoje está um pouco esquecido, Claude Lefort, né, que fez uma crítica muito dura ao stalinismo, né, e assumiu o conceito de totalitarismo que a esquerda não gostava muito, porque, obviamente, é um conceito que foi gestado no campo liberal, né, principalmente, nos anos 50, na Guerra Fria. O Lefort, nos anos 70, 60 e 70, ele assumiu esse conceito e tentou dar um conteúdo, vamos dizer assim, de esquerda, né? Então, acho que são dois autores importantes para discutir o conceito de totalitarismo. Hannah Arendt era muito cuidadosa com esse conceito, porque para ela está acoplado a uma forma nova de política e a uma espécie de antipensamento político. E ela não abusa desse conceito no seu livro. Ela claramente diz o seguinte: totalitarismo só existiu durante o regime nazista e nos anos do terror stalinista. O que significa isso? Naqueles anos ali de 37 até 38, 36, 38, que é os chamados processos de Moscou. E depois, no último stalinismo, também foi forte ali, depois de 48, principalmente, né? 49. Então, ela também não fala, o stalinismo, durante todo o tempo, pode ser marcado como um totalitarismo. Vejam que... E ela não era absolutamente, não tinha a mínima simpatia, né, pelos bolcheviques. Né? Então, são dois autores importantes. Sobre autoritarismo, bom, aí eu acho que tem no Brasil, sobretudo, aí teríamos que recuperar. Um autor que influenciou muito, né, o debate foi o Juan Lins, né, que inclusive tentou separar, né, separar o conceito de autoritarismo em relação ao conceito de totalitarismo. Influenciou muito, aí, sobretudo nos anos 70, né, 80, a discussão sobre os regimes militares, né, Juan Lins. Né. Mas há outros, né, agora assim, de memória, assim, há outros, né, autores importantes. É um debate importante. Né. Mesmo sobre o Brasil, há trabalhos importantes. Bom, gente, como o nosso tempo está terminando, a gente vai colocar a última pergunta do Marcelo Souza. Ele pergunta que, para avaliar o totalitarismo brasileiro, seria correto pensar em totalitarismos, já que este fenômeno é multifacetado? Não sei, eu tenho dificuldade de aplicar esse conceito ao Brasil. Acho que é um abuso do conceito. Eu não, totalitarismo é um conceito muito forte. Tem uma delimitação muito, muito precisa. Significa o seguinte: acaba a separação Estado-sociedade civil.
ou sociedade política e sociedade civil. Acaba. É um regime de terror de Estado constante. Tá? Segundo ponto. Terceiro, há uma ideologia mobilizadora que invade tua vida privada e te obriga a aderir ao líder, né? Ao líder máximo. Te obriga. Não é que você pode ficar em casa e falar, pô, não quero saber de política. Não. Tem que ir pra rua, tem que vestir camisinha lá com símbolos, com bandeirinhas, né? É mobilizador. Geralmente se expressa por milícias, por organizações paramilitares, né? E que um pouco desconfiam de quem não está organizado. Se você não está em algum tipo de organização partidária, né, ou uma milícia oficial, você, por exemplo, não consegue emprego, você não consegue ter vida pública. Né? E assim, são regimes em que o aspecto constitucional fica absolutamente em segundo plano. Você não tem contrapeso constitucional nenhum. Então, assim, eu não vejo isso. Quer dizer, isso não quer dizer que os regimes autoritários aqui não mataram, não violaram a lei, não perturbaram o cotidiano do cidadão. Absolutamente. Eu não sei se, do ponto de vista do conceito, para definir regime político, ele é aplicável. Essa é a minha questão. Eu sou um pouco chato nisso, porque, veja, a gente está conversando no bar e quer falar que o governo X ou Y é totalitário, né, como uma forma de luta política, na boa, não tem problema nenhum. Isso Agora, eu estou aqui pensando no uso historiográfico, numa sala de aula, né? Eu acho que tem que tomar cuidado, né? Mesmo falando em totalitarismos, eu concordo com essa ideia, não tem um modelo só, mas mesmo assim, né? Por exemplo, hoje a tendência da historiografia do fascismo, por exemplo, é não usar nem a palavra fascismo, é usar regimes corporativistas, porque esses sim, né, são diversos, têm características comuns, mas são diversos, inclusive em termos de violência, né, e terror de Estado. Então, eu tomaria cuidado. Eu acho que, assim, mesmo usando o plural, eu não vejo como aplicar isso nem ao regime militar. Você pode ter movimentos totalitários no Brasil? Sem dúvida, pode ter. Pode ter movimento que defendam, né, os integralistas estão voltando, você tem, né, outros movimentos aí de extrema-direita que se reivindicam, né, talvez mobilizam uma tradição totalitária. Isso sim, né, mas não vejo caracterizar propriamente um projeto político e que se transformou em regime, né, político. Há elementos totalitários na era Vargas? Sem dúvida, isso sim. Marcas totalitárias no governo, certos discursos totalitários? Sem dúvida. Né? O regime é totalitário? Aí eu já tenho dúvidas. Né? No regime militar, você não tem nenhum nem outro, a rigor. Né? Embora seja um regime inequivocamente autoritário e que praticou terror de Estado. Veja, não estou aqui... Não se trata de amenizar a coisa. Mas não dá para usar conceitualmente. E hoje, menos ainda, né, vejo, né? Embora existam discursos autoritários por aí, intolerância, né? Existam fundamentalismos, né, religiosos que ameaçam as liberdades públicas, né? É sempre um problema isso. Confusão no Brasil entre Estado laico, né, e a visão de que o Estado é ateu contra a religião é muito forte. Isso pode futuramente criar espaço para uma espécie de regime fundamentalista, né, de natureza cristã. Né? Eu falo cristã porque não é só evangélico a coisa, né? Você tem um autoritarismo católico ainda muito forte. Pode haver isso, né? Pode haver. Né? Um regime fundamentalista no futuro, que coíba liberdades públicas. Aí a gente pode começar a falar em um totalitarismo, uma variável totalitarismo. Pode existir, não é? Temos que ficar muito alertas, né? Porque
há apoio popular nesse sentido, gente. É apoio popular. Não se iludam, né? Ou seja, a ideia de que a religião totaliza a vida da pessoa e acaba com o público privado e organiza a política. Aí nós estamos na beira de um totalitarismo, sim, mas eu não vejo ainda, neste momento, apesar de toda a influência, né, eu não vejo isso ainda demarcado. Né? Bom, obrigada, professor. Como o nosso tempo está acabando e eu preciso dar alguns recados, a gente encerra por aqui a questão das perguntas. Antes de mais nada, quero agradecer todos e todas que estão nos assistindo, agradecer mais uma vez o professor, né, em nome da gestão, que está aqui conosco numa sexta-feira à noite para discutir esse tema tão caro. Alguns avisos, essa conferência ela vai ser disponibilizada uns dias daqui a um tempo, no nosso canal do YouTube, e assim que a gente disponibilizar, a gente posta nas nossas redes sociais, que aí vocês podem ter acesso, rever, porque é interessante. Em relação às nossas redes, né, peço que vocês entrem em contato conosco, curtam o nosso canal do YouTube, entrem no Instagram, no Facebook também, porque além dessa atividade, teremos outras atividades, e estamos pensando e já planejando atividades até mesmo para o início do próximo semestre. Em relação ao certificado, algumas pessoas perguntaram e mandaram alguns e-mails, né? O certificado ele vai ser enviado após a conclusão de todas essas atividades, ou seja, depois do dia 19/10, que é a nossa última atividade, e ele vai ser enviado a todos aqueles e aquelas que viram 75% da conferência das atividades, né? Lembrando que tivemos uma atividade no dia 21 de setembro, tivemos outra no dia 25, estamos tendo essa também. E a própria plataforma contabiliza a presença, então não precisa ficar preocupado em relação à lista de presença. E convido aqueles e aquelas que não se inscreveram, no dia 19 de outubro, nós vamos ter uma conferência de encerramento, o professor Sidney Chalub, que vai discutir com a gente Barão de Miasmas, epidemia, ciência médica e raça no Brasil Imperial. Então, as inscrições ainda estão abertas, estão lá no link no nosso Instagram, no nosso Facebook, caso vocês queiram participar, estão todos e todas convidados. Professor, você quer falar mais alguma coisa, umas palavras finais, que a gente já pode ir encerrando. Não, eu gostaria de agradecer muito as perguntas, muito importantes, acho que perguntas que não só deram oportunidade para falar sobre história, sobre o passado, vamos dizer assim, mas também sobre o nosso processo histórico atual. Então, queria cumprimentar as pessoas que fizeram as perguntas, que, enfim, estiveram atentos aí à conversa. Claro, muito do que eu falei é análise, mas também tem muito de opinião em algumas coisas, né? E procurei ser mais analítico possível, mas obviamente, né, tem algo de opinião sempre, sobretudo em relação ao processo atual, que a gente ainda não tem uma sistematização, né, das análises, ainda está em curso, né? E acho que é importante, no caso aí da nossa área, né, o que a gente pode contribuir para a democracia é manter a história como um campo de conhecimento crítico e objetivo ao mesmo tempo. Acho que é muito importante que a gente tenha uma formação sólida nas nossas universidades para atuar na escola. Estamos sob ataque, não, o conhecimento está sob ataque, né? Há um anticientificismo, há um negacionismo histórico muito forte, né? E eu acho que o melhor antídoto disso é uma boa formação acadêmica, uma seriedade profissional quando vocês forem aí para a sala de aula, né? E sempre procurando valorizar a história como conhecimento, né? Como acúmulo de conhecimento, né? Construído por muitas décadas, por muitas pessoas. Então, um pouco nesse sentido também que é legal a gente conhecer os debates, levar esses debates para a sala de aula e defender, sobretudo, método, né, histórico. Eu sei que parece uma coisa muito convencional e às vezes muito impositiva, mas a garantia contra o negacionismo é a gente uma das frentes de luta contra o negacionismo é denunciar que os negacionistas não têm método nenhum, eles têm mera opinião, né? Eles falam do passado a partir de valores e, frequentemente, visando encobrir, né, crimes no passado e atacar novamente as vítimas e os seus herdeiros. Então, o historiador tem que ser o oposto disso. O professor de história tem que ser o oposto disso. Ele tem que valorizar método, ele tem que entender que o interlocutor dele tem que entender que o que ele está falando é parte de um campo de conhecimento que tem um método reconhecido, legitimado, né, e socialmente, enfim, verificável, né? Ao contrário do negacionista, que tem uma opinião emitida numa rede social qualquer que você não pode verificar, você tem que acreditar, né?
no caso do historiador, tudo que a gente fala tem que ser verificável, nossas fontes são públicas, nossa argumentação tem que ser objetiva, né? E a gente tem que também sempre exercitar, na medida do possível, independente do nosso engajamento pessoal numa causa, um distanciamento crítico também quando a gente fala, mesmo quando a gente fala de movimentos sociais e partidos que eventualmente despertam a nossa simpatia. Então, acho que é importante esse exercício, assim, na pesquisa e no ensino. É um pouco isso que eu acredito, posso estar errado, mas acho que é um caminho de luta contra o negacionismo, que é uma das coisas mais preocupantes que tem acontecido, sobretudo no debate público mais amplo, principalmente das redes sociais. A gente precisa ocupar esses espaços, mas de maneira qualificada. É isso. Obrigada, professor. Então, a gente encerra hoje a nossa conferência e, mais uma vez, né, agradeço a presença e convido a quem está nos assistindo a ver a atividade com Sidney Chalub no dia 19 de outubro, às 7 horas da noite.